Olá, boa noite. Vamos começar aqui o nosso programa Replay de toda terça-feira, uma parceria entre o nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza, e o site Miséria. E tem muita coisa bacana para a gente destacar hoje aqui, porque já tem time do Cariri que está se organizando para a Série B, é o Cariri, o Índio Caririense, né? Já temos informações aí de que o time do Cariri já tem técnico definido para a Série B e estou sabendo que está em busca aí de um jogador internacional. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo. Vamos também falar sobre Marcelo Nicásio. Lembra do Marcelo Nicásio? Ex-Ceará, passou também pelo time do Icasa. Pois é, rapaz, o Marcelo Nicásio recebeu críticas violentas da torcida do River quando o time piauiense contratou o jogador. Pois não é que o Marcelo Nicásio fez o gol que salvou o River do rebaixamento? E ele mandou um vídeo pra gente falando sobre essa crítica, sobre esse momento dele, que acabou sendo o grande herói do River no campeonato estadual deste ano. Vamos falar sobre campeonato cearense. Segundo turno teve encerramento ontem. O Crato está na Série D do Campeonato Brasileiro. O Icasa vai ter que esperar mais um pouco. Semifinais, como estão definidos os jogos com locais definidos para as semifinais do campeonato estadual. Enfim, tudo isso e muito mais. Vamos inclusive trazer aqui um time de futsal feminino. Vamos destacar aqui, será que você conhece as meninas que estão nesse time de futsal que a gente vai trazer aqui? Pois é, vamos trazer aqui essa situação. Vamos também falar que o Olávio, artilheiro do campeonato cearense, de Missão Velha, aqui pertinho da gente. O Olávio está sendo sondado por time grande que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Enfim, tudo isso a partir de agora e muito mais no Replay. Inclusive, eu convido você para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Se inscreve, deixa o teu like, compartilha e também aproveita e nos siga no Instagram, Replay com Tony Souza. A gente tem muita novidade, coloca fotos, vídeos, muita coisa que não fica aqui no YouTube, a gente coloca lá no Instagram. Então aproveita e segue a gente no Instagram, se inscreve aqui no canal, compartilha com a galera, diz que o Replay já começou desta terça-feira e eu quero que você seja o nosso comentarista, que você mande suas mensagens para o YouTube. E aí, o que foi que você achou da campanha do Icasa neste campeonato cearense? Contando o primeiro turno e o segundo turno também, né? E o Crato, e o torcedor do Crato, como é que tá aí com o Azulão da Princesa pela primeira vez na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol? Vai comandar. E olha que essa vaguinha da Série D pode cair no colo do Icasa, viu? O Icasa pode, de repente, jogar a Série D do ano que vem. Sabe como? Daqui a pouquinho eu vou falar para você. Porque a gente vai aproveitar e já vai para trazer momentos de jogos, né, que ocorreram ontem. A gente conseguiu imagens, por exemplo, do jogo Ferroviário e Pacajus. A polêmica declaração do técnico Francisco Diá disse que não abria nenhuma rosca, né? Quando foi indagado pelo nosso querido Kilmer de Campos, inclusive está lá no nosso YouTube, está aqui no YouTube, aliás, eu digo está lá, não, mas nós estamos no YouTube. Então está aqui no YouTube, você pode ver depois a declaração que o Francisco Diá deu para o nosso querido Kilmer de Campos, quando ele perguntou se tinha possibilidade do Ferroviário abrir o jogo para prejudicar o Ceará, deixar o Ceará forte, ou fora da semifinal. E aí o Diá disse que só quem abria era Rosa, Tu e Porta. O Tu você vai ter que ir no YouTube para ver a declaração polêmica. Pois é, o Ferroviário não abriu nenhuma rosca e venceu a equipe do Pacajus. E a gente tem os gols aqui. Vamos ver então os gols de Ferroviário 2, Pacajus 1, jogo que foi realizado ontem pela última rodada do segundo turno do Campeonato Cearense. Lançamento na frente, nas costas da zaga, olha o Testinha, invadiu a área, pode bater, pro gol do Pacaju! Formação da Barra Gilmana, 16, Yuri, autorizado, vem pancada, Cris falhou, gol! Ferroviário! Tudo na tela da FCF TV. Madison ganhou na velocidade do Wanderson, faz o cruzamento, toque pro meio! Gol do Ferroviário!
Pois é, tá aí os gols de Ferroviário 2, Pacajus 1. E o Ferroviário, né, brigou até o último momento com o time do Fortaleza no topo da tabela, vai perder aí no saldo de gols. E o Pacajus, né, que tentou aí ir para a semifinal, tinha que vencer, tinha que torcer por um tropeço também do Ceará, acabou não acontecendo, mas ainda foi premiado sim, vai para a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. E o Crato, hein? Olha, tem muita gente que diz que esse campeonato cearense, eu ouvi algumas pessoas dizer que esse campeonato cearense, enfim, foi um campeonato ruim, cheio de coisa. Tivemos realmente muitos problemas desse campeonato estadual. A pandemia atrapalhou demais, porque se a gente for parar para pensar como foi o primeiro turno, e aí tivemos a primeira rodada do segundo turno e uma parada por conta do lockdown do governo do estado, que curiosamente, muito criticado, inclusive, apenas o Ceará parou em todo o Nordeste brasileiro. Estou colocando o Nordeste, que é a nossa realidade, né? Mas, enfim, pôde ter jogo da Copa do Nordeste, pôde ter jogo da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, mas não pôde ter jogo do Campeonato Cearense. E isso acabou quebrando os clubes, principalmente os pequenos. O Icasa teve desmanche no time, o Crato também, o Pacajus perdeu praticamente o time todo, o Caucaia. Então, todo mundo teve que se refazer quando retornou. Aí, realmente, tivemos uma queda do nível. Mas não quer dizer que tivemos queda em emoção, de forma alguma. Até porque o jogo do Icasa, o Icasa que perdeu para o Fortaleza por 6-0, o Icasa ainda tinha chance de ir para a Série D. Bastava o Crato não vencer a equipe do Caucaia. E foi emoção até o fim. Vamos ver esses melhores momentos aí de Caucaia 3, Crato também 3, resultado que deu a vaga para o Azulão da Princesa disputar a Série D de 2022. Tenta de jogada agora com o número 10 ali, o Alisson. Cruzamento na boquinha da garrafa, afasta o perigo, a bola foi direto para escanteio. Não teve outra situação, né, a não ser o chute direto, vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, vai para a bola ali, o Alisson. Mandou direto, defendeu o Austin. Defesa da equipe do... Contra-ataque da equipe do Caucaia, recuperação do Crato ali. Caucaia persiste na entrada da grande área, passou por todo mundo, vai pintar o primeiro! Gol do Caucaia! Neto que aqui chega, vem dominando com o número 7 ali o Neto. Neto domina, cruzamento de cabeça e pra fora! Bola, Neto vem dominando aqui na esquerda, vai tentar o cruzamento, toque rasteiro, sobrou, lá no chute perigoso, o Austin fez a defesa. O Alisson tinha com... Não adiantou de nada, foi muito mal feito ali, a bola será de novo ali para o número 9, ali o Sá. Neto! Pra fora! Passou com o perigo. Lá vem a equipe do Caucaia. Lançamento, Ritinho tá livre ali do outro lado, lá vem cruzamento, afastou o perigo ali, faz a defesa, o goleiro Pezão. Muito obrigado pela quente, o jogo pegando fogo. Lá vem cruzamento, vem bola pra área de cabeça de primeira defesaça dos minutos. Contra-ataque do Crato. Vai tentar o toque rasteiro. Lançamento, partiu, bateu pro gol. Austin! Lá vem de novo a equipe do Crato novamente. Tem outra oportunidade. Sai jogando por ali, vem dominando ali o Riquelme. Falta marcada, o árbitro... Eu acho que marcou pênalti. Deu pá. Partiu, bateu, é gol! Gol do Crato! Obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, meu caro amigo Internato que navega conosco. Olha a tentativa que é isso, olha o gol pintando! Gol! Pro Capoeira, deu certo, o cruzamento da medida certa, acabou fazendo o domínio muito mal feito, lá vem de novo o Crato, lançamento perigoso, que chega, ninguém, com o Daniel vem dominando, ninguém na marcação agora com 7 minutos, toca a bola na entrada grande área, deu certo, lançamento pro Capoeira, cruzamento perigoso, da boca do gol de cabeça, afastou com o pé, gol do Crato!
pressão ali a equipe do Crato, jogava muita bola na área. Quando E lá vem o Calcaia, lançamento perigoso, olha a tentativa quase que perdeu o gol. O técnico vai à loucura ali. O jogador da equipe do Calcaia, vamos lá. Vai pra cobrança, atenção, arriscou, bateu, a bola desviou em cima da equipe, desviou em cima do goleiro. O juiz sabe que a pressão tá subindo, tanto pro Crato como pro Calcaia. Escanteio pra equipe do Calcaia, ela vem cruzamento de cabeça! Mas lá vem o Crato, o Jadson fez o levantamento, cabeçada, espalha o goleiro no rebote de novo, afasta o perigo! Foi dominando com o número 10 ali, o Douglas, Douglas, lançamento perigoso, sai jogando ali o toque perigoso, a bola passa por todo mundo, vai pra fora. O árbitro do escanteio. A bola vai agora pro número 7 ali dentro. Neto vem dominando, encara a marcação na direita, vai tentar o toque perigoso na cara do gol, defendeu! Jadson pra bola, tentativa de cruzamento, deu certo. Olha o toque perigoso na cara do gol, dentro da grande área. A bola foi pra fora. Jadson lá vem cruzamento, vem bola pra área, encara a marcação, olha o chute perigoso, encara a marcação de novo. Olha a pancada de cabeça, fez a defesa, saiu da equipe do Calcaia, lá vem de novo o levantamento, afastou. Vai pra cobrança. Lá vem, olha o chute, fez a defesa, o goleiro Austin. Como costumava o Buquerque, ele que acabou de entrar já tá querendo botar fogo no jogo. Lá vem ali o Jadson. Contra-ataque da equipe de casa, lá vem o lançamento, tem cada marcação de cabeça, afastou, perigo! Gol! Ali Neto. Neto, cruzamento pela direita, vai tentar cruzamento, olha o cruzamento, toque rasteiro, a bola desviada em cima do goleiro, quase que pinta a virada a equipe do Crato. Portanto, aí virada a equipe do Ferroviário, lá vem a equipe do Crato, lançamento perigoso, foi por cima. Passou, vem cruzamento, ali pro Neto, encarou, faz o toque, antecipação da jogada, olha o chute pra fora. Deu para ver aí, primeiro, o time do Crato perdeu um balaio de gol, meu amigo. Nunca vi perder tanto gol assim, perdeu demais. E foi emoção atrás do outro, porque a cada gol do time do Crato, a torcida do Azulão vibrava. A cada gol do time do Calcaia, era a torcida do Icasa que vibrava, porque podia tirar o Verdão do Cariri da Série D. Aliás, dá para o Verdão do Cariri essa vaguinha na Série D, mas esse empate acabou favorecendo o Azulão da Princesa, que chegou a 4 pontos ganhos na competição. O Crato ficou, o Icasa tinha apenas 3, acabou ficando fora dessa vaga. Eram 3 vagas para o Campeonato Brasileiro da Série D e uma delas foi para o Crato Esporte Clube. Daqui a pouco a gente vai dizer por que é que o Icasa pode sim ganhar uma vaga, ficar com a vaga no colo para o ano que vem. Daqui a pouquinho, porque agora a gente vai ver a tabela de classificação, como ficou a classificação de segundo turno do Campeonato Cearense de Futebol, né, após as 7 rodadas concluídas. Apenas o Calcaia realmente acabou jogando valendo nada nessa última rodada, porque o time tinha gols negativos e, enfim, tinha que apenas melhorar. Vamos dar uma olhadinha aí na tabela de classificação. Tá aí, portanto, a tabela de classificação, o Fortaleza em primeiro com 17 pontos ganhos. Olha só como essa briga foi interessante do Fortaleza com o Ferroviário. 17 pontos ganhos também a equipe do Ferroviário. Só que o saldo de gols do Fortaleza são 18 saldos de gols, 18 gols de saldo, o Ferroviário com 10 gols. O Ceará ficou em terceiro com 13 pontos, em quarto o Atlético Cearense com 11, então os 4 times que foram para a semifinal. Em quinto, o Pacajus com 9. Olha só que o Pacajus tinha chance, porque se o Pacajus tivesse vencido o seu jogo, o Pacajus tinha ido aí a 12 pontos. Poderia ter deixado o Atlético Cearense fora da parada. O Pacajus ficou em quinto, o Crato em sexto com 4 pontos, o Icasa em sétimo com 3 e o Calcaia em oitavo com menos 2. Detalhe, se você observar aí essa tabela, o Icasa acabou tendo a pior campanha do segundo turno do Campeonato Cearense. Por quê? Porque o time do Calcaia perdeu 6 pontos porque colocou um jogador de forma irregular
ainda no primeiro turno do Campeonato Cearense. O jogador tinha 3 cartões amarelos e jogou. Foi provado que o jogador atuou de forma irregular. E o Caucaia perdeu 6 pontos. E aí o Caucaia teve uma vitória na competição e um empate no segundo turno. Então, descontou 4 pontos, ficou com menos 2. Ou seja, dentro de campo, o time do Caucaia ainda conseguiu um desempenho melhor do que o time do Icasa, que teve apenas uma vitória, que foi justamente contra esse mesmo Caucaia. Então, o Icasa acabou sendo beneficiado aí por essa situação. Então, essa é a classificação do segundo turno. E aí você diz, Tony, mas por que o Icasa pode herdar uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro? É porque o Atlético Cearense, que é um dos 3 times, Atlético Cearense, Pacajus e Crato, são as 3 equipes que conquistaram vaga para a Série D do Brasileiro do ano que vem. Só que o Atlético Cearense também teve essa conquista no passado e vai jogar a Série D este ano. Se o Atlético conseguiu acesso, inclusive a expectativa que nós temos é de que a diretoria ainda vai investir para que essa equipe consiga brigar realmente por um acesso no Campeonato Brasileiro. Se esse Atlético Cearense conseguiu acesso, o time do Icasa é quem vai herdar essa vaga para a Série D. Então, veja que ainda há uma esperança sim. Até porque, como o Campeonato Brasileiro de Atlético, Pacajus e Crato, que ganharam a vaga esse ano, é apenas para 2022, então nós temos a competição deste ano para viver essa expectativa. Com certeza, o torcedor do Icasa vai sim torcer para o Atlético Cearense, que é comandado pelo técnico Raimundo Wagner, o Raimundinho. Então, se o Atlético Cearense conseguiu acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro este ano, a vaga vai cair no colo do Verdão do Cariri, o que seria importantíssimo para as 2 equipes da nossa região, porque teríamos tanto Icasa como Crato jogando pela primeira vez a Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor, você pode mandar a sua opinião, tá certo? O que foi que você achou? O que foi que aconteceu com o Icasa? Só a pandemia realmente atrapalhou as equipes? Ou você acredita que teve alguma coisa a mais? Hein? Você acha que algo aconteceu que prejudicou o Verdão do Cariri nesse segundo turno? E o Crato, hein? O que é que você está achando também? E olha que o técnico Lamar, que se destacou no time do Crato, que o Lamar foi pela primeira vez técnico. O Lamar começou como auxiliar do Pedro Manta saiu, foi para o futebol pernambucano e o Lamar ficou. E acabou dando uma nova cara, um time limitado, o jogador foi embora. No final do primeiro turno, perdeu para o Ferroviário na estreia, mas um time jogando até bem, perdendo oportunidades. Na última rodada, venceu o Barbalha, salvou o time do rebaixamento e classificou para o segundo turno. E aí, no primeiro jogo, venceu o time do Icasa e com propriedade, o Crato jogando bem, um jogo que saiu 2-0 e poderia ter saído mais. E aí, quando foi depois, teve esse desmanche, acabou atrapalhando. Só que o Lamar, o Crato fez essa parceria com o Tiradentes, o Lamar ficou como técnico e o Boiadeiro, aquele lateral direito, passou pelo time do Ceará, ficou como auxiliar. A diretoria do Tigre conversou com o Lamar e o Lamar deve ser o técnico do Tiradentes para a Série B do Campeonato Cearense. Inclusive, o Lamar já está buscando os jogadores, tive um contato com ele, ele teria uma reunião hoje com a diretoria do Tigre e da Polícia Militar, e confesso que não tive o contato com ele até para bater, assim, dizer assim, prego batido, ponta virada, mas pelo menos até o momento que eu falei com o Lamar estava sim acertando com o Tiradentes para comandar a equipe na Série B do Campeonato Estadual, que para um início de carreira é excelente, porque essa diretoria que aí está, com a presidência do Ivan Barros, ou a comissão técnica tendo o Lamar, entra para a história do Crato, é a primeira vez que o Azulão da Princesa se classifica para jogar uma competição nacional. Então está de parabéns o Crato, parabéns à diretoria, toda a comissão técnica, os jogadores, principalmente aqueles que permaneceram na equipe, né? Parabéns, porque conseguem levar o Cariri para uma competição nacional tão importante, né? Não deu para o Icasa, vive essa expectativa do Atlético Cearense, mas deu aí para a equipe do Icasa. Aliás, deu para a equipe do Crato. E as semifinais já estão definidas. Nós temos também a tabela aqui das semifinais do Campeonato Cearense. E olha que as semifinais já vão acontecer amanhã. Ferroviário e Ceará, chamado Clássico da Paz, lá na capital cearense. Então, Ferroviário e Ceará jogam às 3h30 da tarde no Castelão amanhã e também no Castelão, só que às 9h30 da noite, tem Fortaleza e Atlético Cearense.
Ferroviário e Ceará, 3h30 da tarde, Fortaleza e Atlético Cearense, 9h30 da noite. Portanto, os jogos das semifinais acontecendo amanhã. Olha só que bacana. Então, nós teremos o Atlético Cearense meio de intruso ali. É o time pequeno entre os chamados grandes, porque o Ferroviário também é considerado um time grande, passou por altos e baixos nos últimos anos, mas é um clube tradicional, tem uma torcida apaixonada, torcida que pega realmente no pé, e o Ferroviário que desde 95 não comemora um título cearense. Está na fila há muito tempo e está querendo engrossar o caldo aí, o time que é comandado pelo folclórico técnico Francisco Diá. Já aqui rapidinho, aqui a galera tá mandando recado, o Thiago Ribeiro deixando boa noite dele, o Vanderlô Guedes Coimbra, boa noite, parabéns para o programa e também aos desportistas cratenses pela conquista da vaga Série D e permanência na elite do futebol cearense 2022. Valeu, nosso querido Lolô, um abraço para a galera do Crato. Marcondes Barbosa, tamo juntos, Tony, valeu Marcondes, também está aqui acompanhando a gente, forte abraço. Carlos dos Santos Pereira, foi jogão esse Crato e Caucaia, Azulão parecia o Flamengo de tanto gol perdido. Foi longe agora, né, o Carlos dos Santos. Inclusive, Carlos dos Santos, o autor dos 3 gols do Crato foi o Carlos Sá, que não é conhecido, infelizmente falta torcedor na arquibancada, mas é o Carlos Sá. Aí é o Itim que tá mandando mensagem, o Itim, valeu Itim, grande Itim, foi seu xará, viu Itim? O Carlos Sá foi o autor dos 3 gols, inclusive na transmissão o cara está falando capoeira, mas na verdade o capoeira era o camisa 11, o camisa 9 é o Carlos Sá, que foi quem fez os 3 gols do Azulão da Princesa. Dorivan Gonçalves, parabéns pelo programa, show. Um abraço, Dorivan, torcedor do Mengão. Será que o Crato estava igual o Flamengo ontem, Dorivan? Abraço para você, tá bom? O Icasa falta jogadores de peso. Tá aqui deixando o recado Marcondes Barbosa. Realmente faltou aquele jogador mais experiente desse time que terminou o segundo turno, jogador jovem, mas que nos últimos anos vem se destacando, era o Isaú. O Isaú teve bons momentos, o Icasa acabou recebendo alguns jogadores do Fortaleza, jogadores que acabaram vindo da categoria de base, tinha um Tião, tinha um Tauan, alguns jogadores lá da capital, o Pipoca foi um jogador indicado pelo Moré atacante experiente, que inclusive está no Caucaia, no elenco que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, assim, tinha muitos jovens no time de casa, foi uma alternativa do Verdão do Cariri para terminar o segundo turno do Campeonato Cearense. O Rony Araújo acabou reclamando, deixando a entender que estava tendo interferência na escalação do time. Veio o Mastrilho Veiga e o Mastrilho acabou dando uma sequência, apenas uma vitória contra o time do Caucaia, mas não conseguiu realmente o resultado positivo. Então, é uma situação assim bem complicada para o Verdão do Cariri e você pode deixar sua mensagem, tá certo, para o pessoal aqui. O que foi que você achou do Icasa? O que foi que atrapalhou? Para o Marcondes, faltou jogadores de peso, faltaram jogadores de peso. E o Crato, hein? Foi determinante, tem muito torcedor do Icasa de cabeça inchada, porque a vitória do Crato foi aquela vitória contra o próprio Icasa ainda no segundo turno, na primeira rodada do segundo turno, lembrando que naquela época os 2 times estavam com as equipes saindo do primeiro turno. O Crato tinha perdido alguns jogadores, inclusive o Lamar só tinha 13 atletas à disposição naquela partida. O Icasa não, o Icasa estava com o time lá, comissão técnica, o Washington Luiz, o time lá todo montadinho, mas o time realmente não esteve bem e acabou perdendo a partida para a equipe do Azulão da Princesa. Então você pode deixar a sua opinião, aproveita, pega o link aí, compartilha nos grupos, compartilha com a galera, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza, tá certo? Diz a galera aí que o Replay começou. E a gente, inclusive, vai trazer aqui algumas situações. Vamos trazer daqui a pouquinho um vídeo do Marcelo Nicásio, que foi chamado de aposentado de INSS quando o River levou o Marcelo Nicásio para lá. Mas o homem deu a volta por cima e ele falou com a gente. Daqui a pouquinho vamos trazer também o time de Locomotive Futsal, mas feminino. E o artilheiro, que é de Missão Velha, o Olávio, está sendo sondado por time da Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho você vai saber. O Levi Rodrigues, parabéns pelo programa, Tony. Valeu, Levi. Um abraço bem forte. Você pode deixar seu recado no nosso YouTube aqui, tá bom? Aproveita, deixa o teu recado, compartilha com a galera. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo muita coisa bacana e vou trazer um vídeo histórico que ganhou o mundo, referente a um programa de TV aqui, de um grande narrador da nossa região. Daqui a pouquinho aqui
no replay. Voltamos já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Nós vamos falar da Icanet, é o seu provedor de internet no Cariri, Icanet, que cobre todo o município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. É a única empresa de internet do Cariri que se preocupa com a experiência do cliente. Não está preocupado em vender velocidade, não está preocupado em valor, e sim na experiência que o cliente possa ter um plano de acordo com a sua necessidade. E o atendimento é humanizado. Icanet, o seu provedor de internet no Cariri, está aí o site na telinha, icanet.com.br. Também tem aí o telefone 99202 5340. 99202 5340. Icanet, o seu provedor de internet do Cariri. Replay aqui do nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza. Um abraço para a galera da Icanet, a Marília, a Laís, a Priscila, nosso querido Carlos Porto, toda a turma lá da Icanet. Um abraço bem forte, tá bom? Você teve problema com a internet? Lá você fala com o pessoal da assistência técnica, conversa, resolve o problema, o pessoal dá uma situação. Tem outras empresas aí que você liga para o 8, aperta o 9, o 6 e você acaba não resolvendo nada. Na Icanet a situação é diferente. Aproveite e se torne também cliente da Icanet, o seu provedor de internet do Cariri. O artilheiro do Campeonato Cearense é de Missão Velha, grande Olávio no Atlético Cearense, é volante. E o Olávio, rapaz, não é que está fazendo bonito, está botando todos os atacantes do campeonato no bolso. O Olávio está aí na telinha, gravou um dia desse o vídeo, aliás, na terça-feira passada ele participou do nosso programa, né, porque tinha feito, se eu não me engano, 12 gols. Eu acho que o Olávio, eu perdi a conta, o cara faz tanto gol, não sei se ele está com 14 ou são 15 gols no Campeonato Cearense. São 14, né, Guto? 14 gols. E o Olávio que está aí, segundo volante, começou na base do Icasa como zagueiro, jogou de lateral, joga de primeiro volante, está tendo liberdade lá com o Raimundinho. Nos últimos anos ele vem se caracterizando, né, como jogador muito versátil. Foi assim quando teve com o Jorge Luiz no Barbalha, com o próprio Washington Luiz e agora também com o Raimundo Wagner, o Raimundinho. E aí ele está tendo liberdade. Pois é, tem time da Série A que está atrás do Olávio, está sondando, sabe quem é? O Ceará. Pois é, o Ceará está aí vendo o potencial do Olávio e a gente teve informação que tem sondagem do Ceará para levar o Olávio para jogar, quem sabe, a Série A do Campeonato Brasileiro, que seria uma boa
para o atleta e uma boa também para o time do Ceará, que terá um jogador, uma espécie de coringa, porque o Olávio joga em várias posições. Joga de zagueiro, joga de lateral, joga também de primeiro volante e agora, tendo essa liberdade a mais, um jogador que chega, né, com muita facilidade ao ataque. Bate bem de perna direita, chuta de fora da área, chuta colocado, cabeceia bem, ou seja, nos fundamentos ele tira nota 10. E o garoto está realmente fazendo bonito no Atlético Cearense e pode ser, eu confesso que não conheço, não tenho informação de um jogador que é acostumado a atuar na defesa, como é o Olávio, que tenha sido artilheiro do Campeonato Cearense. Porque às vezes você, não, Antônio, mas teve jogador que era de uma posição foi para outra. Por exemplo, o Pikachu. O Pikachu era lateral direito, mas o Pikachu jogava praticamente como um atacante, jogava numa posição ali de meia, caindo pelo lado, uma espécie de ponta, né? Dependendo da posição que o treinador colocasse. O Olávio não, o Olávio realmente joga como volante, só que é um jogador que chega com frequência, né? O esquema acaba ajudando que ele esteja sempre ali no ataque. Então, está tendo oportunidade, está finalizando bem. Boa sorte aí para o nosso querido Olávio. Tomara que dê certo aí para ele, porque realmente é um jogador talentosíssimo, né? E há muito tempo que a gente não tem um caririense sendo artilheiro do campeonato estadual. Eu acho que o último foi o Assisinho, se eu não me engano, o Assisinho foi artilheiro ainda pelo Ceará, não lembro agora o nome, mas o ano, acho que 2010, enfim, não recordo agora. Mas acho que depois de Assisinho, caririense mesmo, né? O Olávio tem 14 gols. O segundo colocado é o Ciel, que nem no campeonato está mais. Ciel que estava no Caucaia, depois foi para o Salgueiro, e enfim, já saiu do Salgueiro também com 8 gols. E o terceiro colocado, que está no campeonato, é o Valdo Bacabal, que é companheiro do Olávio no Atlético Cearense, é atacante. Depois vem o Adilson Bahia com 7 gols. Então, ele tem 7 gols à frente do jogador melhor colocado que está na competição, porque o Ciel não está mais no Campeonato Cearense. Então, só uma catástrofe para o Olávio perder essa artilharia do Campeonato Cearense de 2021. Então, eu garanto assim, eu destaco aqui o que eu estava falando antes. Eu não recordo de um jogador, um volante, um lateral, enfim, um jogador que atue ali no setor do meio campo para trás, que tenha sido artilheiro de um Campeonato Cearense. E eu acho que o Olávio pode entrar aí e bater essa marca, pelo menos no nosso futebol, que é o futebol cearense. Jogador que está sendo sondado aí pelo Alvinegro de Porongabuçu. Bom, mas vamos falar de polêmica? Pois é, polêmica no futebol do Piauí com um jogador muito conhecido da gente, o Marcelo Nicásio. Nós temos aí uma imagem da matéria do G1, do Globo Esporte, do Piauí. E destaca exatamente uma polêmica que aconteceu no Campeonato Piauiense, porque o River, está aí a matéria, ó, atacado em anúncio, Nicásio faz gol que salva River da degola e torcida faz mutirão de desculpa, perdão. Para explicar bem o negócio, quando o River foi contratar o Marcelo Nicásio, começaram a dizer que estava trazendo aposentado, jogador INSS, criticaram bastante o Nicásio, falando que era um jogador já fim de carreira, que não ia ajudar em nada, que era jogador velho. Rapaz, choveu um bombardeio de críticas para o atacante Marcelo Nicásio. O Nicásio que teve bons momentos com a camisa do Ceará e chegou a jogar no time de casa. Em 2017, ele veio para aquele time do Verdão do Cariri, chegou a fazer também seus golzinhos com a camisa do Verdão. Naquela época, eu até lembro que a diretoria do Barbalha queria o Marcelo Nicásio, né? E o Jorge Luiz, o técnico da época, preferiu o Kleber que está hoje no Ceará. O Kleber era reserva daquele time e o Jorge Luiz achou que o Kleber tinha mais cara de terceira divisão, era um jogador jovem, né? Mas havia uma expectativa muito grande que o Barbalha tentasse a contratação de Marcelo Nicásio e acabou isso não acontecendo. Nicásio seguiu a carreira dele, um jogador que tem currículo, tem história no futebol, principalmente no Nordeste brasileiro. E aí foi contratado pelo River. E choveu bombardeio de críticas, chamando o jogador de velho, de aposentado e INSS. Pois quis aí Deus que, com o tempo, o Marcelo Nicásio acabasse fazendo o gol que salvou o River do rebaixamento. E aí, meu amigo, aquela turmazinha, eu nunca critiquei, não tem aquela história? Eu nunca critiquei.
Pois foi o que aconteceu com a torcida do River. Foi todo mundo invadir as redes sociais, pedir desculpa, pedir perdão para o atacante Marcelo Nicásio. Hoje à tarde eu conversei com o Marcelo Nicásio e ele gravou um vídeo para a gente. Vamos colocar agora esse vídeo que o Marcelo Nicásio fala para a gente aqui do replay sobre essa situação que foi desconfortável para ele, mas que pelo menos ele saiu por cima dessa situação toda. Vamos ver o que falou o atacante Marcelo Nicásio. Tony Souza, meu querido, tudo bem? Aqui é Marcelo Nicásio. Estou gravando esse vídeo, né, para você. É um fato que todo mundo tem me perguntado sobre as críticas, né? Quando eu cheguei no River do Piauí, muitos torcedores criticando o clube, me criticando pela minha idade, falando que o clube do River tinha contratado um idoso, um jogador veterano de INSS, jogador aposentado. Cara, para ser bem sincero, eu reagi com muita tranquilidade. Muitas pessoas até comentaram comigo e perguntaram, né, se eu tinha visto o comentário dos torcedores. Eu falei que eu não ia ver, porque aquilo que não fosse acrescentar na minha vida, que não fosse agregar, eu não ia assimilar. E graças a Deus eu sou esse cara. Quem me conhece sabe o quanto eu ralo, o quanto eu trabalho. Para muitos a idade pesa, e eu tenho 38 anos com muito orgulho, me sinto muito bem com a minha idade, e enquanto Deus me der forças, saúde, eu vou continuar jogando futebol, porque eu amo jogar futebol. É um dom, é o meu trabalho, é onde eu sustento a minha família. Cara, e eu não tenho nada que provar para ninguém, cara. Eu não tenho nada que provar para a torcida do River, eu não tenho nada que provar para nenhum torcedor, porque a minha história por si só, ela fala pelo cara, pelo homem, pelo profissional que eu sou. Um cara trabalhador, um cara que sempre procurou honrar todas as camisas que vestiu. Então, esse é o Marcelo Nicásio. Infelizmente, a torcida do River não me conhecia, ou se me conhecia era apenas de ouvir falar do meu nome, mas não conhecia o caráter, não conhecia o homem que está por trás do Marcelo Nicásio. Mas graças a Deus a gente conseguiu, né, junto com o grupo, junto com todos que estavam envolvidos com o clube, conseguiu a permanência, né, do River na primeira divisão do Campeonato Piauiense, porque seria muito triste o River cair para a segunda divisão. Logo quando eu cheguei no clube, as minhas falas para os meus companheiros era que quando eu tive o convite, né, quando eu recebi o convite para ir para o River, eu de imediato eu aceitei, porque o River é um clube grande, o River é o maior do estado, e eu vi a possibilidade de ser campeão nesse clube. Mas infelizmente o futebol não é como a gente quer. Às vezes acontece muitos empecilhos que às vezes atrapalha a caminhada. Foi o que aconteceu com o River, mas graças a Deus a gente conseguiu terminar, né, com brilhante, honrar o nosso nome acima de tudo, manter o clube aonde a gente pegou, que foi a primeira divisão. Eu fico triste não por ter ajudado o River a conseguir permanência na primeira divisão. Fico triste porque o meu objetivo não foi alcançado, que era chegar às finais, era poder dar um calendário aí da Série D, de uma Copa do Nordeste, de uma Copa do Brasil para o clube, pela grandeza que é o clube. Mas infelizmente eu acabei me lesionando já na minha estreia e tentando voltar para jogar, para tentar ajudar, e acabou minha lesão agravando mais. E para todos os torcedores aí que me criticaram e que às vezes criticam a gente sem saber, eles não sabem que eu entrei em campo machucado, que eu entrei em campo com a posterior aberta, não porque eu sou melhor que ninguém, eu entrei porque
eu vi a possibilidade de poder ajudar de alguma forma os meus companheiros, eu vi o quanto meus companheiros estavam sofrendo, o quanto eles estavam ralando para poder ajudar o River, e eu dei a minha cara, não só eu, mas todos os atletas que permaneceram, e a gente, graças a Deus, conseguiu fazer com que o River permanecesse na primeira divisão. Bom, tá aí o Marcelo Nicásio, fala com tranquilidade, mas também num tom de desabafo, e é complicado, porque muita coisa acontece nos bastidores do futebol, e às vezes o torcedor, que é passional, né, a questão da paixão, e muitas vezes o torcedor não vê realmente essa situação. Às vezes a própria diretoria ela tem que buscar blindar, né, o jogador, e o Marcelo tem uma história belíssima. Inclusive completou agora em janeiro, se não me engano, dia 5, 38 anos de idade, exatamente, dia 5 de janeiro de 83, o Marcelo Nicásio. O Marcelo Nicásio começou na base do Bahia, e olha só, vou só citar aqui alguns clubes que o Marcelo Nicásio passou. Ele passou pela base do Bahia e se profissionalizou do Bahia. Chegou aí também para a Grécia, o futebol da Grécia, o Xante, jogou no Votorati, no Atlético Mineiro, né, ainda na carreira, teve bom momento por lá, no CRB de Alagoas, voltou para o Atlético, América de Natal, jogou no Fortaleza, no Figueirense, no Ceará passou aí 2 temporadas, foi para o Vitória da Bahia, depois foi para o exterior de novo, para o Litex, depois Vitória da Bahia, Paysandu, foi para os Emirados Árabes, o Al Fassali, Boa Esporte de Minas, Boa Vista do Rio de Janeiro, CSA de Alagoas, aí veio para o Icasa em 2017, depois jogou Caucaia, Uniclinic, que eu acho que o Uniclinic já era Atlético Cearense, aí jogou no Manaus, Santa Helena, Souza da Paraíba, Jacuipense da Bahia, Fluminense de Feira de Santana, o NIRB, que é um time novo também lá da Bahia, Vitória da Tabocas, e este ano foi para o Piauí. E aí recebeu todas essas críticas, o pessoal chamando aquela coisa, o jogador nem chegou e a galera já vai detonando. E hoje, infelizmente, rede social virou terra de ninguém, né? O pessoal vai lá, critica, esculhamba, fala o que quer e muitas vezes não observa que pode estar sendo injusto com alguém. Nesse caso está aí o Marcelo Nicásio falando que passou por muita coisa, muitos problemas físicos, inclusive, né? Teve que ir para a infiltração e dentro de campo acabou salvando o River. Que coisa, né? São situações que a gente acaba vendo no futebol e o Marcelo Nicásio, a gente agradece estar acompanhando aqui a gente, gentilmente atendendo aqui o nosso pedido hoje, mesmo nessa situação inusitada, desconfortável, o Marcelo Nicásio, mesmo assim, acabou gravando esse vídeo, ele que já deixou o Piauí, já voltou para casa, inclusive nós recebemos aqui uma mensagem do Onivaldo, que é repórter lá de Campina Grande, né? O Onivaldo, que é conhecido como Bob Esponja lá em Campina Grande, meu parceiro, amigo o Onivaldo, e ele perguntou, cara, pergunta ao Marcelo, ele viu a postagem da gente no Instagram, a gente colocou lá um trecho desse vídeo, já falando que o Marcelo Nicásio ia participar aqui, e aí ele disse que o Bob Esponja pediu para perguntar se o Marcelo Nicásio estava negociando com o Campinense, porque lá em Campina Grande então, sondaram aí, ventilaram o nome dele como uma possível contratação do Campinense. O Marcelo Nicásio nega, ele disse que chegou hoje em casa, não tem ainda nenhuma proposta, não ouviu ninguém, voltou, estava focado no River e só agora é que vai, enfim, conversar com alguém que esteja interessado. Mas, segundo o Marcelo Nicásio, não houve proposta do Campinense. Campinense esse que confirmou, sabe quem? O Mauro Paredão. Lembra que em programas passados, o Mauro esteve aqui no nosso programa, falando conosco. Aliás, o Mauro estava ainda recebendo sondagens. Tinha o River, tinha o 4 de julho de Piripiri, que estava sendo comandado pelo Flávio Araújo, e tinha o Campinense. E a gente acabou descobrindo aqui, junto com o Mauro, que o Campinense tinha proposta. A galera invadiu aqui o nosso canal no YouTube, deixando recado, a galera do 13, porque ele é ídolo lá no 13 de Campina Grande, e a galera do 13 dizendo, não, o Mauro Paredão é do Galo, e a galera do Campinense veio também deixar o recado, não, o Mauro é da Raposa. Pois é, passou o tempo, o Mauro foi para o 4 de julho, saiu do 4 de julho, recebeu várias propostas e acabou aceitando a proposta do Campinense. O Campinense, portanto, fechando com o Mauro, ontem de manhã cedo, a gente chegou a colocar isso no programa Matutino Progresso, programa que a gente apresenta na Rádio Progresso aqui de Juazeiro do Norte, e eu recebi um comunicado de uma fonte lá de Campina Grande.
E aí, quando a gente anunciou, pouco depois a gente deu uma olhadinha no Instagram e o Campinense estava confirmando a contratação do Mauro para o resto da temporada. Boa sorte para o Mauro, e eu já, inclusive, recebi mensagem do torcedor de 13, alguns torcedores do 13 dizem, ó, o Mauro não vai deixar de ser ídolo nosso de jeito nenhum, apesar que a galera queria mesmo era o Mauro lá no 13 e não no Campinense. Mas boa sorte para o Mauro, que está num grande clube do futebol nordestino, boa sorte aí para o Campinense, contratou com certeza um grande goleiro, que é o nosso querido Mauro. Bom, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, vamos falar sobre o Locomotive e vou falar também sobre Carlos Alberto Miranda, o Mirandaço, grande narrador esportivo do Nordeste brasileiro. A gente chegou a anunciar, olha, o Miranda vai estar no nosso programa hoje. Inclusive tem esse vídeo aqui que virou destaque, virou meme no Brasil inteiro. Dá para passar, meu amigo Kleber? Olha esse vídeo aí, que virou história. Por este campeonato que nós estamos organizando no Canavial Plaza Hotel, né? Que será exatamente a primeira Copa Cariri de futebol, só site em grama sintética natural. Serão, um pequeno desastre aqui com o nosso querido Vanderlei. A melhor parte que eu acho é quando ele diz, opa, houve um pequeno desastre aqui. Pois é, daqui a pouquinho eu vou falar como está nosso querido Carlos Alberto Miranda e também, porque a gente prometeu o Carlos Alberto Miranda aqui no programa hoje. Daqui a pouquinho a gente fala sobre Carlos Alberto Miranda, um cara que eu tive orgulho de trabalhar e para mim um dos grandes narradores esportivos do Nordeste brasileiro. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre ele após o intervalo. Olha, compartilha a galera aí, tá bom? Deixa o teu like, se inscreve no canal Replay com Tony Souza, no nosso Instagram, segue lá também. Daqui a pouquinho eu vou ler também muita galera mandando recado aqui. Daqui a pouco, a gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar da Icanet, nosso parceiro aqui do canal Replay com Tony Souza. Icanet, o seu provedor de internet do Cariri. A Icanet, que inclusive atende todo o município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. Olha, a Icanet é uma empresa que não se preocupa apenas em venda, não se preocupa com questão de dinheiro, não. Se preocupa mesmo com a experiência do cliente. Se preocupa que o cliente tenha um plano de acordo com a sua necessidade. E o atendimento é humanizado. Icanet, o seu provedor de internet do Cariri. Isso mesmo, o site está aqui na tela, tá bom? icanet.com.br. Você também
pode ligar aí, tem um telefone, cadê aqui o telefone? 99202-5340, 99202-5340, está aqui na sua telinha, tá ok? Então aproveita, seja cliente Canet, atendimento humanizado, um provedor de internet do Cariri, uma empresa que tem respeito por você. E Canet, o seu provedor de internet do Cariri. Bom, vamos aqui, a gente estava falando aqui do nosso querido Carlos, daqui a pouco eu vou falar do Mirandaço. Eu queria mostrar primeiro uma foto que a gente colocou no nosso Instagram hoje à tarde. E é uma foto de futsal feminino, Locomotive, que é uma equipe aqui de Juazeiro do Norte. Coloca essa foto aí, meu querido Cleber. Olha aí, a meninada, as meninas do Locomotive, esse time que é de Juazeiro do Norte, e eu fui lá e a minha querida Bebel Matias, gente boa demais, está sempre participando, sempre colaborando. Olha aí, da esquerda para a direita, viu? Nós temos aí a Janaína, tá bom? Janaína, Cacá, Bruna e Karine. Agachadas estão a Denise, a Lani, a Ingrid e a Nájila. Aí são as meninas do Locomotive. Esse é um time novo aqui de Juazeiro do Norte, é um time recente e a galera aí joga de futsal. As meninas têm uma habilidade grande no futsal. E a gente gosta de estar sempre destacando aqui a presença feminina no futebol, no futsal aqui na nossa região. Né? Então, a gente está trazendo aqui, no caso, a foto da Locomotive, a gente vai ficar sempre trazendo outras fotos, outras formações, porque a gente quer que você, mulher que joga, que pratica futebol, pratica futsal, tenha espaço, seja conhecida, tá bom? Até porque a gente tem um projeto de também organizar uma competição, junto com o nosso amigo Jonas Damasceno, que é secretário adjunto de esporte em Barbalha, já disse que podia ceder lá o estádio Lírio Caldo Aldão, e a gente está com esse projeto, se Deus quiser essa pandemia vai dar uma melhorada, e a gente está com esse projeto aí para realizar essa competição, tá certo? Então segura aí, mulherada, tá bom? Que a gente vai depois organizar essa competição para divulgar aqui no canal, e a nossa expectativa é de trazer com transmissões, certo? Organizar o campeonato, mas também transmitir. Inclusive, quero mandar aqui um beijo, um abraço bem forte para a secretária de Educação de Juazeiro do Norte, a Pergentina Jardim, e eu conversando com ela, quando ela soube do canal, disse que gostou muito dessa história da gente estar valorizando o futebol feminino, e ela ficou de, inclusive, quando tiver o campeonato, e comentar um dos jogos. Foi feita a promessa, e a promessa, vou pegar pela palavra, a secretária de Educação de Juazeiro, a Pergentina Jardim, disse que é do vôlei, que é da educação física, mas que gosta muito de futebol, e ela aceitou o convite, disse que vai sim comentar um dos jogos que a gente for transmitir dessa competição. A gente manda um abraço aí para a secretária de Esportes de Juazeiro do Norte. Bom, antes de ler aqui os comentários da galera, vamos ver o que é que está no site Miséria. O destaque do site Miséria hoje é o nosso parceiro aqui do programa Replay, principal site de notícias do Nordeste brasileiro, é o site Miséria. Olha, Juazeiro lembra hoje 5 anos da morte do perito criminal Milton Alencar. Delegada Camila Brito fala sobre a conclusão do inquérito do caso de feminicídio no Crato. Aquele feminicídio seguido de suicídio, né? O marido matou a esposa e depois provocou suicídio. E tá bombando aí, viu, amigo? No Facebook, o que tem de visualização, o pessoal querendo muito, tá assim como uma das matérias mais acessadas do site Miséria, no Facebook, no Instagram e também no site. Porque o pessoal queria muito saber dessa informação. E o Miséria tem essa missão de trazer a informação, infelizmente é uma informação triste, né? Mais um caso de feminicídio na região do Cariri, o Crato que passou todo o ano de 2020 sem caso de feminicídio, e aí veio esse. E infelizmente é uma notícia ruim, notícia triste, mas que está aí repercutindo demais nas redes sociais, Facebook, no site também, no Instagram. Também está no site Miséria. Em 5 meses, Barbalha registra 10 casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Você pode assistir lá a entrevista com o secretário Sandoval Barreto de Alencar. Clientes com débitos na CAGES podem parcelar dívidas em até 24 vezes. Saiba como, acessando o site Miséria.
Prefeituras e Estado criam um sistema para unificar informações sobre a vacinação no Ceará. Isso é sobre Covid-19. Enfim, essas e muitas outras notícias você acompanha aí no site Miséria. Também a gente está sempre colocando matérias de esporte lá no site Miséria. Tem notícias do Crato na Série D do Brasileiro, do Verdão, enfim. A gente está sempre trazendo notícias importantes para você, tá certo? O Cariri já tem novo técnico. A gente recebeu a informação que o Márcio Alan é o técnico do Cariri na Série B do Campeonato Cearense. O Cariri chegou a sonhar com o Washington Luiz. O Dr. Rosenberg esteve aqui no programa, quis desconversar naquela ocasião, mas o Washington acabou fechando com o Iguatu. O Iguatu está montando um time muito forte para a Série B, já levou o Nael, já levou o Regineudo, levou uma galera que estava aqui no time de casa, trouxe de volta aí o Otacílio Neto, jogador experiente, jogou para o Corinthians, grandes clubes aí do futebol brasileiro. O Otacílio Marcos, que teve o melhor momento na carreira com a camisa do Iguatu, depois chegou aí até para o Fortaleza. O Otacílio Marcos está de volta, é ídolo da torcida lá em Iguatu, enfim. É uma competição bem interessante. Essa Série B promete muito. E aí o Cariri está investindo. E eu tive a informação que o Cariri está tentando a contratação do uruguaio Lázaro Sopi, que surgiu aqui no nosso futebol cearense no Campo Grande, artilheiro da Série B do ano passado, pelo Campo Grande, né? E aí ele foi contratado pelo time de casa. Teve bons momentos no Icasa, depois foi com o Washington para o Picos, até gol olímpico marcou lá no Piauí, agradou demais e o jogador está cheio de propostas para disputar a Série B do Campeonato Cearense. E entre essas propostas tem o time do Cariri. E eu tenho uma fonte ali, um preazinho ali que me conta as coisas, que diz que há uma possibilidade grande do Lázaro Sopi jogar com a camisa do Cariri. Seria o primeiro jogador estrangeiro a vestir a camisa do Índio Caririense. Então, vamos aguardar aí para saber se o Lázaro vai ou não vestir a camisa do Cariri nesta Série B do Campeonato Cearense de Futebol, tá certo? Vamos aguardar aqui. Pessoal aqui deixando o recado, vamos aqui conferir aqui o recado. Josué, torcedor de casa, não foi respeitado nessa reta final. Ser sócio torcedor é ver um time desse, e ver um time desse é frustrante. A opinião do Josué Pereira. Obrigado pela audiência. O Levi também deixando aqui os parabéns pelo programa. Obrigado, Levi Rodrigues. O Cícero Silva, parabéns, Azulão, pela conquista. Tá no Brasileirão Série D. Verdade, Cícero Silva, um abraço. Ailton Alencar, complicado, esse seria o ano do Icasa, se não tivesse desfeito o time ou não ter deixado uns 3 ou 4 veteranos para ajudar a entrar para o cenário nacional Série D. Estava fácil e o próprio Icasa perdeu. Realmente, se a gente for observar pela forma que as coisas aconteceram, de repente uns 3 ou 4 jogadores tivessem permanecidos, talvez, tudo a gente está falando de forma hipotética, né? Talvez a coisa tivesse acontecido. E caso tivesse vencido ali 2 partidas, venceu o Caucá, tivesse vencido mais um jogo, poderia aí, quem sabe, o Pacajus, né? Enfim, um empate, 2 empates com o Atlético Cearense, com o próprio Pacajus, poderia ter melhorado a situação. Realmente o Ailton tem uma linha de raciocínio bem interessante. Obrigado aí, o Ailton, pelo recado. O César Santana aqui, o Razek, diz, programa show, aí vem o Cariri Futebol Clube. Inclusive o Cariri chegou o ônibus, né? O Cariri está com um ônibus novo aí, já está com o ônibus em Juazeiro do Norte. Boa sorte. Quero ver o trabalho de base, hein, doutor Rosenberg? Prometeu aqui fazer um trabalho de base bacana, está dando uma estrutura legal, mas vamos fazer o trabalho de base, porque o Cariri precisa trabalhar a categoria de base, gente, de forma muito responsável, muito séria, comprometida, porque isso vai ajudar até os clubes. É importante demais, viu? Só futebol. Raimundo Wagner, grande Raimundo Wagner, Raimundinho, técnico do Atlético Cearense, também aqui deixando o recado. Antônio, grande abraço a todos do Cariri. Um abraço, nosso querido Raimundo Wagner. E o Vanderlô Guedes Coimbra, deixando aqui o kkk. O Vanderlô é o cara desse vídeo aí. Bota aí, Kleber, o vídeo de novo aí, junto com o nosso querido Mirandaço. Por este campeonato que nós estamos organizando no Canavial Plaza Hotel, né, que será exatamente a primeira Copa Cariri de futebol, só site em grama sintética natural. Serão, um pequeno desastre aqui com o nosso querido Vanderlei. Tá aí o Mirandaço, rapaz, Carlos Alberto Miranda, meu amigo Mirandaço. Mirandaço estava certo dele vir aqui ao programa hoje, nós íamos fazer uma homenagem
ao nosso querido Miranda, inclusive com a participação de vários amigos nossos do Mirandaço, pessoas que acabaram acompanhando um pouco a trajetória do Miranda como profissional, mas também de forma muito pessoal. O Mirandaço hoje, no fim da tarde, ligou para mim, cheguei a estar com ele ontem, mas aí hoje, no fim da tarde, ele disse que teve uma meio que crise de garganta, e aí ele acabou falando aí com uma enfermeira, ela ficou preocupada, pediu para o Mirandaço se isolar um pouco, e aí o Miranda acabou pedindo aí para não vir o programa e quer vir na próxima terça-feira. Coincidentemente, na terça-feira, eu estava lembrando hoje, rapaz, quando eu vim para cá, terça-feira, é dia 25, terça-feira, 25 de maio, dá uma olhadinha aí para mim aí, meu querido Guto ou Kleber. Dia 25, pô, terça-feira é aniversário do Miranda, rapaz. Deu tudo certo. Mirandaço, a gente se vê aqui na próxima terça-feira, se Deus quiser. O Miranda, para a gente recordar, gente, olha, o Miranda é um guerreiro, um cara excepcional. Trabalhei muito com o Carlos Alberto Miranda, ele passou um tempo, eu não vou falar tudo porque a gente vai deixar para falar na homenagem, mas o Mirandaço passou 30 anos em Recife, trabalhou por várias emissoras lá, começou a trabalhar aqui no Cariri, ele que é natural de Juazeiro do Norte, e ao retornar, trabalhou na Rádio Verde Vale, passou pelo Timaço da Iracema, até ir para o Timaço da Vale, só que o Mirandaço, durante a sua vida, ele teve que conviver com o câncer, e o Miranda passou 4 vezes por essa doencinha danada, rapaz, o tal do câncer. Pois é, 4 vezes, 4 cânceres em locais diferentes. E foi exatamente no terceiro câncer que o Miranda acabou tendo que sair do rádio, porque teve uma complicação numa das cirurgias, se não me engano, ele teve um AVC, e acabou deixando sequelas e também, inclusive, sequelas na voz. Graças a Deus, hoje, o Miranda se comunica, a gente consegue conversar bacana, mas quando ele voltou da cirurgia, do terceiro câncer, ele acabou tendo muita dificuldade de comunicação, o Mirandaço, sabe? E o Miranda acabou passando por muitas adversidades, muitas atribulações, chegaram a dizer que o Mirandaço não iria sobreviver, mas o Miranda está hoje aí, graças a Deus. Para mim é uma prova de que Deus realmente existe, porque o Mirandaço está aí com a sua alegria, com a sua simpatia, um cara formidável, mas infelizmente pelas sequelas acabou não podendo mais voltar para o rádio. E eu quero recordar, eu até me arrepio agora, porque eu quero resgatar um pouco de uma narração, um trechinho da narração do nosso querido Carlos Alberto Miranda num clássico Icasa e Guarani no estádio Romeirão. Para você que acompanhou muito o Carlos Alberto Miranda, recorde comigo, vamos fazer esse replay de um trechinho da narração do nosso querido Carlos Alberto Miranda. Vale FM, Vale FM. Carlos Alberto Miranda. Correu Carlinhos, levantou, perigoso da grande área, de cabeça, a bola pela linha de fundo, bola rolando, baú de Heriberto. Pela Sul-Americana. Se vai pro gol, me chama que eu vou da trave. A bola voltou, era perigoso, uma grande oportunidade. No gol de falta, leva a bola pelo time do Guarani, botão, passa a bola pela linha de fundo. Carrega o time do Verdão, Carlinhos passou para receber a bola. Se vai pro gol, me chama que eu vou, bateu, vibre comigo, galera. Gol! Lá vai o Verdão, levanta perigosamente, Claudivan. Ele partiu Mica, a bola atenção, bateu pro gol péssimo, sobrou outra vez, meteu uma bomba, passa a bola pela linha de fundo, no timaço da Valia FM, bola metida perigosamente na grande área de cabeça, passa a bola pela linha de fundo. Que é o horário de jogo, né? 9h10, termina 10 horas, todo mundo, 10h30, todo mundo em casa. Autoriza o árbitro, levantou por cobertura, se vai pro gol, me chama que eu vou, virou de prima. Olha o time do Guarani, pode ir até ali embaixo, jogar, bateu pro gol, uma bomba lá em Barbalha. Vai construa com qualidade, construa com cimento na sala. Olha a bola cruzada perigosamente, olha pro Guarani, se vai pro gol, me chama que eu vou, afasta Mauro. Corre, se manda para o se vai pro gol, me chama que eu vou, e agora bateu, mas ele não faz não. Autorizou o árbitro, partiu, levantou perigosamente, Mauro tira, recorre em cada marcação, se vai pro gol, me chama que eu vou, ele rolou, citou no meio da jacaré, cruzou de cabeça, vibre comigo, galera. Gol!
casa! De 4 minutos, correu, levantou, por sobre a meta, linda de fundo, pessoal, tiro de retorno, Tony. Saudade desse cara, rapaz, Carlos Alberto Miranda, quantas viagens, eu me arrepio aqui, só de escutar essa vibração, essa narração. Eu gostava muito quando ele dizia, vibre comigo, galera, e a gente, enfim, fazia várias transmissões, viajamos muito com o nosso querido Carlos Alberto Miranda, e a gente queria muito poder hoje estar fazendo essa homenagem para ele, mas infelizmente, devido a esse probleminha de saúde, e aí ele acabou ligando para mim, deixando para vir na próxima terça-feira. E terça-feira a gente vai fazer essa homenagem ao Mirandaço, com vários depoimentos de pessoas queridas que acabaram não, elas estão presentes até hoje na vida do Mirandaço. E a gente vai fazer esse registro aqui na próxima terça-feira, se Deus quiser, com o nosso querido Miranda aqui nos estúdios do site Miséria, participando do programa. E aí eu vendo ali e passando o filme na minha cabeça, primeira reclamação do horário, né? Quando tinha os jogos, rapaz, que era 9h45, ele dizia que era 9h45 da madrugada, porque ele era irritado que o jogo terminava. Aliás, o jogo terminava perto de meia-noite, né? Era 10 horas, perto da meia-noite. A gente só saía depois da meia-noite, porque depois a gente tinha jornadas esportivas, ou tinha as entrevistas, tinha toda aquela resenha, enfim, coletiva. Então a gente já saía mais de meia-noite e 30, com certeza. O Mirandaço era meio pé da vida com essa parada. E as brincadeiras, né? Porque o cara chutou a bola e foi lá em Barbalha. Ah, não faz não. Enfim, essas coisas o Mirandaço sempre tinha umas frases também que a galera gostava muito. Nosso querido Carlos Alberto Miranda, um abraço bem forte. A gente vai trazer aqui, portanto, se Deus quiser, na próxima terça-feira, o Mirandaço para participar do programa. E a gente vai fazer essa homenagem merecidíssima para esse grande cidadão, grande narrador, esportivo do Nordeste brasileiro, tá bom? Miranda, beijão para você, meu querido, até terça-feira a gente vai estar aqui, com certeza. Deixa eu registrar aqui a galera mandando o recado, deixa eu me ver aqui, cadê? Sim, inclusive o Raimundinho mandou uma mensagem aqui. Então, concentrar, olha só que loucura, jogaram ontem, né? Semifinal, já estão concentrados porque vão jogar, e está sendo de 2 em 2 dias, porque jogaram no sábado, aí jogaram na segunda, e agora vão jogar na quarta semifinal, 2 em 2 dias realmente, desumando o nosso querido Raimundo Wagner, Raimundinho, técnico do Atlético Cearense. Raimundinho, estou na torcida por você, viu, meu querido? Você sabe disso, grande profissional, viu o Raimundinho começar a carreira de futebol, primeiro título em 2007 com o Barbalha, e de lá para cá vem construindo um trabalho belíssimo. Boa sorte, Raimundinho. Tá aqui, deixou aqui também o seu recado. Deixa eu me ver aqui, cadê, rapaz? O Fabrício Costa, boa noite, cheguei agora, tá na live, valeu, Fabrício, vai ficar salvo no YouTube, você pode depois assistir o programa inteiro, tá bom? O Paulo Costa, Tony, qual a importância dessa classificação do time do Crato para a Série D do Campeonato Brasileiro? Olha, Paulo, uma importância gigantesca. Primeiro, o fator histórico, é a primeira competição nacional do time do Crato. Primeira vez que o Crato vai jogar um campeonato brasileiro, nunca jogou nem Copa do Brasil. Então, eu acho que para divulgar o nome do Crato é importantíssimo, não apenas do clube, mas da cidade. É representante do Cariri nessa competição nacional, né, que é uma competição que vai dar uma visibilidade, sim, para o clube. A diretoria, o Ivan Barros, presidente do clube, vai ter um tempo para trabalhar. E é importante que haja um projeto interessante, já a partir do Campeonato Cearense, pensando na competição nacional. E que os empresários, tá certo, abracem também essa causa, que seja feito. A gente fala muito, o poder público. Eu até sou a favor que o poder público dê um patrocínio, né? Chegue junto também, mas que não seja o principal patrocinador. Tem muitas preocupações o poder público, né, para tomar de conta. Mas patrocinar, dar um apoio, estar divulgando o nome da cidade, eu acho também que é importante. Sou a favor, certo? Mas que os empresários, que a classe empresarial do Cariri, não apenas o Crato, possa abraçar o Crato também na Série D do Campeonato Brasileiro, tá certo? Tem que ter um projeto importante, é muito especial para o clube participar, é importante para a região do Cariri, e a gente espera que daqui para lá essa pandemia
a gente não esteja vivendo esse período de pandemia, para que o torcedor esteja na arquibancada, porque gera emprego, gera renda para a região do Cariri, muita gente envolvida direta e indiretamente, então é importante demais, viu, Paulo, o Crato na Série D do Campeonato Brasileiro. O Arthur Lima, parabenizar a diretoria do Icasa pela bela campanha de 2021. Infelizmente a pandemia atrapalhou, né? Não dá para negar que o Icasa fez um projeto para disputar e buscar essa vaga na Série D. O time no primeiro turno fez uma competição boa, eu até esperava mais realmente no primeiro turno, o Icasa brigando mais ali nas pontas, mas empatou demais e a gente sabe que tem outras equipes que também se prepararam, também investiram. Então não pode dizer aqui, você está sozinho, vou chegar, investir e ficar a vaga é minha. Não é bem assim. O Atlético Cearense tem um time forte, o próprio Caucaia tinha um time forte, o Caucaia tinha Ciel, tinha o Heitor Freitas, que estava muito bem, o próprio Magno Alves também foi contratado, uma equipe muito forte e competitiva, que acabou se desmanchando também por conta desse lockdown do governo do estado. Atrapalhou o Pacajus, que tinha o Diego Palhinha como um dos destaques do time, o próprio Diego Palhinha foi para, se eu não me engano, jogar no 15 de Piracicaba, se não me falha a memória, foi para o futebol paulista, né? O Pacajus acabou também perdendo jogadores e era uma equipe também, foi uma equipe competitiva, uma equipe que fez um bom primeiro turno e agora, no segundo turno, até a última rodada, estava brigando para ir para a semifinal. Então o Icasa teve adversários bem interessantes. Mas a diretoria fez sua parte no primeiro turno. Eu até acho que poderia ter tentado ali, de repente, ficar, como disse nosso parceiro, teve um internauta que falou aqui agora há pouco sobre essa questão, o Ailton Alencar. Eu até acho que, de repente, 3 ou 4 jogadores ali poderia ter feito com que Icasa acabasse ficando com uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, não deu, o lockdown atrapalhou, a pandemia vem atrapalhando os clubes e eu acho que fica aí a experiência, a diretoria tentou, também fez a sua parte, tanto a diretoria do Icasa como do Crato, melhor para o Crato, que acabou recebendo aí, sendo premiado com essa vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Olha, eu quero convidar você a nos seguir no Instagram. No Instagram a gente vai colocar também esse vídeo do Marcelo Nicásio, vamos colocar outros vídeos, tá bom? A gente está sempre colocando também jogos memoráveis do passado, do Icasa, do Guarani, a gente está colocando lá no Instagram e a gente está sempre trazendo as notícias quentes, mais quentes, botamos ali nos stories do nosso Instagram. Jogador que foi contratado para o time A, para o time B, treinador. Geralmente, quando a gente sabe que algum jogador está aniversariando, a gente também dá um destaque lá, pessoal da Crônica Esportiva. Então, fica acompanhando a gente lá no nosso Instagram. E aproveite e se inscreve no nosso canal no YouTube. Esse programa vai estar daqui a pouquinho já salvo e você pode assistir o programa. Você que entrou agora aqui, já está terminando o programa, você pode acompanhar todo o programa, daqui a pouquinho fica salvo. Aliás, essa aqui é a 15ª edição do programa Replay, as 15 edições estão no nosso canal no YouTube, tá certo? E a gente está com projetos para trazer promoções, trazer uma interação maior entre nós e você que nos acompanha tanto no YouTube como também no Instagram, tá certo? Fica acompanhando aí sempre que as novidades vão surgindo pouco a pouco, tá certo? Bom, quero agradecer aqui, tá bom? A todos que deixaram o recadinho, tá bom? Mandar aqui um abraço para essa galera toda que acabou deixando aqui o recado, nosso querido Jussiesse, o nosso querido Rivelino, Roberto Rivelino, narrador esportivo, lá do interior pernambucano, está lá na Rádio Grande Serra, também participando com a galera lá na Bahia, também deixando aqui o seu recado, um abraço bem forte. Muito obrigado aqui mesmo pelo carinho, pela atenção, tá certo? Um abraço bem forte. Amanhã a gente vai estar no Matutino Progresso, 105.1, Rádio Progresso de Juazeiro do Norte. Estamos lá apresentando o programa, junto com a Adriana Brito, nosso querido Murilo Siqueira. Tem notícias esportivas lá também no jornal, cedinho, das 7 às 8 da manhã, Matutino Progresso, na Rádio Progresso
FM, a primeira do Brasil, tá bom? E aí você pode ficar acompanhando no site Miséria a qualquer momento. Guto Vital e eu entramos ao vivo do Facebook do Miséria e você sempre tendo informações quentíssimas no site, no Instagram e no Facebook do Miséria. A gente convida para você estar sempre conosco, tá bom? Um abraço bem forte, uma ótima noite de terça-feira. Tivemos os trabalhos aqui de bastidores do Kleber Ferreira e também do Guto Vital. Eu sou Tony Souza, até terça-feira, se Deus quiser, e vamos contar, se Deus quiser mesmo, nosso querido Carlos Alberto Miranda está aqui conosco, e aí sim nós vamos fazer essa homenagem completa, tendo vários depoimentos super bacanas, você não pode perder, tá bom? Até terça-feira, no replay, e a qualquer momento, no YouTube, no Instagram, com novidades para você. Valeu!